Bom, ontem nós fizemos algumas atividades em relação a comportamento de resistor, indutor e capacitor em regime senoidal de tensão e corrente, né? Já tínhamos visto isso semana passada, mas ontem a gente fez alguns exercícios, relembrou algumas coisas e entramos para falar sobre números complexos, né? Falei com vocês que a importância da gente estudar números complexos, da gente fazer essa revisão de números complexos, porque nós vamos representar tanto resistência elétrica, quanto a reatância indutiva ou capacitiva, seja ela qual for, quanto os sinais de tensão e de corrente num circuito em regime de corrente alternada senoidal, como números complexos, que a gente dá um nome específico aqui de fasores, tá? Então, os fasores, eles vão ser números complexos que vão representar para a gente sinais senoidais e resistências e reatâncias senoidais. Então, a gente vai fazer essa pequena revisão aqui de números complexos, né? Eu expliquei para vocês ontem o que é um número complexo, né? Falei sobre a representação da unidade imaginária aqui no material do professor Rodrigo. Ele está indicando a unidade imaginária como I, mas falei que é mais comum no estudo de circuitos elétricos a gente encontrar a unidade imaginária como J. Por quê? Porque o I já remete a corrente elétrica. Então, para a gente não confundir, não usar, né, a mesma variável para corrente e para a unidade imaginária, vamos dar prioridade, aí, né, preferência a utilizar o J como unidade imaginária. Assim que vocês vão encontrar na maioria dos livros de circuitos elétricos. Bom, falamos da representação da forma retangular, da forma polar, do número complexo, né? Como é que a gente relaciona, como é que a gente encontra, né? Transforma um número que está na forma retangular para a forma polar e vice-versa. Como é que a gente transforma um número da forma polar para a forma retangular. Só para a gente lembrar, né? A forma polar, esse R aqui que ele colocou aqui, é como se fosse um módulo, tá? Então, nós vimos lá o módulo do número complexo e a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. E a fase do número complexo é o arco tangente da parte imaginária dividido pela parte real. Bom, se a gente tem a forma polar agora e quer passar para a forma retangular, a parte real é o módulo cosseno da fase e a parte imaginária é dada pelo módulo vezes seno da fase. Então, nós desenhamos lá um triângulo retângulo e aí tiramos essas relações das relações trigonométricas, de Pitágoras, de senos, cossenos e tangentes. Bom, então, vimos isso aqui. A questão das operações com números complexos. Antes da gente entrar nesses exercícios aqui, eu vou mostrar para vocês, basicamente, como é que a gente faz as operações mais básicas com números complexos, tá? Eu não vou entrar aqui, até porque não vai ser tão usual para a gente, em operações de potenciação, de radiciação. Nós vamos falar basicamente das 4 operações básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão, tá? De números complexos. Inicialmente, para a soma de números complexos, nós vamos considerar aqui 2 números complexos, tá? Em todas as nossas definições, Z1, que eu vou chamar de A mais JB, e Z2, que eu vou chamar de C mais JD. Então, parte real de Z1 é A, parte imaginária de Z1 é B, parte real de Z2 é C, parte imaginária de Z2 é D. Como é que a gente faz se eu quiser somar, então, Z1 e Z2, os 2 números complexos, né? Isso aqui é A mais JB mais C mais JD. É igual quando a gente soma x mais y mais 2x mais 3y, né? A gente vai somar, pessoal, o que representa a mesma coisa, né? Como se eu somasse banana com banana, melancia com melancia, assim por diante, né? As comparações aí que normalmente os professores de matemática fazem. No caso, aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos somar parte real e parte real, e parte imaginária e parte imaginária. Então, ó, A mais C, parte real mais parte real, JB mais JD, parte imaginária com parte imaginária. Isso aqui vai ficar A mais C, coloca J em evidência, fica B mais D. Então, vejam bem, né? A mais C aqui vai ser um número,
Para que eu vi que eu estou com a canetinha, não é a do programa, não tem problema não. A mais C é um número que vai ser a parte real do resultado da soma, e B mais D é um número que vai ser a parte imaginária do resultado da soma. Bom, subtração, pessoal. Vai ser muito diferente aqui a lógica, não. Então, se eu quiser fazer Z1 menos Z2, eu vou ter Z1 A mais JB menos Z2 C mais JD. Lembrando, né? Se o negativo está no Z2, ele vai multiplicar toda a expressão C mais JD. Por isso, a gente precisa do parênteses. Então, fica A mais JB. Aqui, ó, o sinal negativo vai fazer com que fique menos C menos JD. Dessa forma, galera, eu vou, mais uma vez, agrupar parte real com parte real. A menos C, parte imaginária e parte imaginária. JB, que é positivo, então mais JB, menos JD, porque é negativo. Colocando o J em evidência aqui, nós vamos encontrar B menos D. Então, se eu subtraio dois números complexos, é a mesma coisa de eu subtrair a parte real dos dois, A menos C, e subtrair a parte imaginária dos dois, B menos D. Tudo bem aqui? Soma e subtração? Tá. Estou trabalhando aqui, pessoal, tem um detalhe aqui que eu esqueci de falar, mas é importante. Estou trabalhando aqui com a representação dos números complexos na forma retangular. É importante que vocês saibam o seguinte: não se faz soma nem subtração de números complexos na forma polar. Então, atenção para isso aqui, é importante, tá? Nunca façam soma e nem subtração dos números complexos na forma polar. Ah, mas eu tenho um número na forma polar. Converte para retangular e depois faz. Ao contrário, né? Vocês vão ver que tanto a multiplicação quanto a divisão nós conseguimos fazer nas duas formas. Mas a soma e subtração, o número complexo ele sempre precisa estar na forma retangular. Tudo bem, gente? Beleza. Beleza? Tá. Vamos agora ver como é que a gente faz multiplicação e divisão. Deixa eu manter aqui os... Agora eu mudei para outro programinha. Vou manter aqui os dois complexos que a gente vai usar, né? C mais JD. E vou representar eles aqui na forma polar também. Então, Z1 vai ser o módulo dele com a fase dele. Z2 vai ser módulo de Z2, Z2. Então, aqui nós vamos usar também a forma polar para multiplicação e divisão. Então, já coloquei ali. Então, inicialmente, para multiplicação. Quando eu tiver dois complexos, Z1 vezes Z2, multiplicando, nós podemos fazer isso aqui na forma retangular. E aí nós vamos ter A mais JB, que multiplica A... Oh, de novo não, né? C mais JD. E aí nós vamos fazer aqui, pessoal, a distributiva da matemática lá mesmo, tá? Esse com esse, A vezes C dá A vezes C, produto, que vai dar um número, né? A vezes JD dá JAD. JB vezes C dá JBC. E JB vezes JD, J vezes J é J ao quadrado. B vezes D. Tá? Daqui, pessoal, vamos lembrar que J é a unidade imaginária, que corresponde à raiz de menos 1. Pergunta, quanto que vale J ao quadrado, então? Menos 1.
Menos 1, né? Raiz de menos 1 ao quadrado, quando a gente tira a raiz quadrada e eleva ao quadrado, a gente faz a operação inversa. Então, a gente volta no mesmo número, menos 1. Então, esse j ao quadrado aqui vai virar menos 1. Então, nós vamos ter AC mais JAB mais JBC menos BD. Então, j ao quadrado virou menos 1, ficou menos BD. E aí, só para a gente separar o que é parte real do que é parte imaginária, parte real, AC aqui e menos BD. A vezes C, menos B vezes D. Parte imaginária, né? AD aqui com BC aqui, né? Os dois acompanhados do J, como se eu colocasse o J em evidência. Aliás, é isso. AD mais BC. Então, aqui nós temos a parte real, né? Lembrando que isso aqui, como são números, isso aqui vai dar um número, 3, 5, 2. A gente está com a expressão matemática. É importante que vocês entendam a lógica. Isso aqui não é uma fórmula que vocês vão decorar, eu estou só mostrando como é que faz. Daqui a pouco a gente vai fazer com exemplos numéricos, mas é importante que vocês entendam a lógica por trás disso aqui, tá? E aqui a parte imaginária. Mas eu falei com vocês que a gente também consegue fazer a multiplicação de número complexo utilizando a forma polar. E aí, como é que a gente vai fazer isso, né? Ó, Z1 vezes Z2 na forma polar, módulo de Z1, fase de Z1, vezes módulo de Z2 e fase de Z2. Como é que a gente vai fazer isso aqui, pessoal? Isso aqui, essa forma polar aqui vem de uma forma, de uma relação trigonométrica, né? E aí existe uma relação trigonométrica correspondente a uma relação de Euler lá, que a gente não vai entrar aqui em detalhes, tá? Mas só para vocês saberem que isso vem de algum lugar, tá? Quando a gente multiplica números complexos na forma polar, nós vamos multiplicar os módulos, módulo de Z1 vezes módulo de Z2, e somar as fases. Fase de Z1 mais a fase de Z2. Então, aqui no resultado, na hora que eu multiplicar os dois módulos, eu vou ter o módulo do resultado. O resultado vai ser na fórmula polar também, tá? E na hora que eu somar as duas fases, eu vou ter a fase do resultado. Então, se eu fiz a operação na forma retangular, o resultado é na forma retangular. Se eu fiz a operação na forma polar, o resultado é na forma polar. Beleza? Ok. Certo. Deixa eu apagar isso aqui para a gente ver nossa última operação, que é a divisão. Também pode ser feita na forma retangular ou na forma polar. Então, divisão de números complexos, né? Vou fazer Z1 dividido por Z2 na forma retangular. Aqui, pessoal, é bem mais chatinho e bem mais pior, na verdade, fazer a divisão de complexos na forma retangular. Vou mostrar para vocês que é possível, tá? Mas, normalmente, a gente usa a forma polar para fazer a divisão, porque é bem mais simples, tá? Então, A mais JB dividido por C mais JD. O que a gente faz aqui? A gente multiplica em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Ah, Fernando, quando eu faço isso, eu não estou alterando a expressão? Não, porque é a mesma coisa de multiplicar por 1. C menos JD dividido por C menos JD, isso aqui equivale a 1. Então, se eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo valor, dá na mesma. Eu não estou alterando a expressão. E o conjugado, pessoal, o conjugado de um número complexo, ele corresponde ao número complexo com a parte imaginária trocada. Então, se a parte imaginária é menos 2, o conjugado vai ter a parte imaginária mais 2. Se a parte imaginária é 3, o conjugado vai ter a parte imaginária menos 3. Aqui, no caso, como o conjugado, esse número complexo de baixo, a parte imaginária dele é D, a parte imaginária do conjugado é menos D, tá? Então, troca o sinal da parte imaginária. Quando a gente fizer isso, nós vamos ter o seguinte, ó. Em cima eu vou ter o produto A mais JB, que multiplica C menos JD. Fazendo aquela distributiva que a gente fez, vou fazer ela rapidinho aqui, ó. A vezes C menos J A vezes D mais J
B vezes C, menos J ao quadrado, B vezes D. J ao quadrado é menos 1, com esse menos daqui fica mais. Então, nós vamos ter o seguinte: AC mais BD mais J, que multiplica BC, menos AD, que era o negativo lá, tá? E no denominador? No denominador, ó, eu tenho aqui um produto notável. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Já? Mas é um produto notável, pessoal. Alguns produtos, a gente tem, né, algumas expressões matemáticas que a gente já sabe direto o que vai dar, sem precisar fazer uma contaiada toda aqui de multiplicação. Então, quando eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos, isso aqui dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Deixa eu ver se é isso mesmo, se eu não estou esquecendo. É isso mesmo. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, C mais JD, que multiplica C menos JD, o quadrado do primeiro, C ao quadrado, menos o quadrado do segundo, JD ao quadrado. Então, isso aqui vai resultar em, lá em cima, né? Mantém AC mais BD mais J, que multiplica BC menos AD, dividido por C ao quadrado menos, olha aqui, JD ao quadrado. Se eu tenho um produto elevado ao quadrado, isso é a mesma coisa de cada termo elevado ao quadrado. J ao quadrado e D ao quadrado. Só que J ao quadrado é menos 1. Então, nós vamos ter aqui, ó, menos D ao quadrado, com esse menos daqui, vai ficar mais D ao quadrado. Agora, pessoal, reparem o seguinte. Embaixo, quando eu multiplico um número complexo pelo conjugado, né, o resultado que a gente encontrou é um número que não é complexo. Esse número aqui é real, ó, não tem J nele. O número ser complexo, ele tem que ter a unidade imaginária. Se ele é um número real, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu posso quebrar essa divisão em duas. AC mais BD dividido por C ao quadrado mais D ao quadrado, mais J, que multiplica BC menos AD dividido por C ao quadrado mais D ao quadrado. Então, se esse número divide todo o complexo, eu posso passar ele dividindo a parte real e a parte imaginária separado. E aí eu tenho o meu resultado na forma retangular, em que aqui é a parte real e aqui é a parte imaginária. Trabalhoso pra caramba, né? Fazer essa multiplicação em cima, dividir isso aqui, juntar, separar. Dá para fazer? Dá, não é tão assim trabalhoso, na verdade, mas é muito mais trabalhoso do que a forma polar que eu vou mostrar para vocês. Mas antes disso, alguma pergunta aqui? Pagando então. O desenvolvimento de uma divisão de números complexos na forma polar aqui, pessoal, ele segue aquela questão das relações trigonométricas e tudo mais, que eu falei para vocês, que eu não vou demonstrar aqui, senão a gente vai perder tempo com uma coisa que vocês não precisam saber também, assim, né? Mas, basicamente, na forma polar, eu tenho número complexo Z1 na forma polar, módulo e fase, dividido pelo número complexo Z2 na forma polar, módulo e fase. O que vai resultar isso aqui, ó? Divisão dos módulos e subtração das fases. Divisão dos módulos e subtração das fases. Então, só dividir os módulos, aí eu tenho o módulo resultante do resultado da divisão, subtração das fases, eu tenho a fase resultante da divisão. Então, fiz a divisão do número complexo na forma polar, obtive o resultado na forma polar. Bem mais simples, né? Bom, com base nisso, pessoal, a gente tem esses exercícios aqui, ó, para a gente poder resolver, tá?
Deixa eu ver aqui, forma real, negativo, isso. Deixa eu ver aqui quais que a gente vai fazer. Dá para fazer aqui alguns, e aí a gente vai pegando outros. Vamos pegar um simples primeiro. Pegar lá a letra A desse primeiro exercício aqui, tá? Vejam, Z1, 5 mais 2J, né? A gente vai usar o J, e Z2, 1 mais J3, reduza cada expressão a seguir a forma A mais JB. Eu quero na forma retangular. Então, primeiro, Z1 mais Z2. Z1 mais Z2 vai ser 5 mais J2. Lembrando que aqui ele usou o I, lá eu vou usar o J, tá? Mais 1 mais J3. Somamos a parte real com a parte real. 5 mais 1, 6. Parte imaginária com parte imaginária. J2 mais J3. 2 mais 3 é 5. Morreu. Mais um, letra B. Z1 menos Z2. Então, Z1 menos Z2 é 5 mais J2 menos 1 mais J3. Então, 5 mais J2 menos 1 menos J3. 5 menos 1 dá 4. J2 menos J3 menos J1 ou menos J, tá? Não precisa colocar 1 aqui, já fica implícito. Beleza, gente? Alguma dúvida aqui? Para mim tá tranquilo. Tá. Letra C, o produto Z1 vezes Z2. Então, eu tenho Z1 vezes Z2 é 5 mais J2, que multiplica 1 mais J3. Então, aqui, ó, como ele quer a resposta na forma retangular, e não é tão difícil assim fazer multiplicação na forma retangular, vamos pela forma retangular mesmo. Então, ó, 5 vezes 1, 5. 5 vezes J3, 5 vezes 3, fica J15. J2 vezes 1 é o próprio J2. J2 vezes J3, J vezes J, J ao quadrado. 2 vezes 3, 6. Então, 5 mais. Já vou juntar J15 mais J2. 15 mais 2 dá 17. Então, fica J17. J ao quadrado é menos 1. Fica menos 6. 5 menos 6 dá menos 1. Mais J17. Beleza? Bom, vamos pegar aqui agora uma divisão. Vou pegar essa divisão aqui, ó, da letra E. Z2 dividido por Z1 é 1 mais J3 dividido por 5 mais J2. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Primeiro, eu vou fazer a conversão desses números aqui para a forma retangular, tá? Então, na verdade, eu não vou nem representar isso aqui, ó, para a forma retangular, não, para a forma polar, perdão. Eu não vou nem representar isso aqui porque eu vou converter primeiro, tá? Então, para converter, eu vou encontrar primeiro o módulo de Z1, que é a raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária, aqui não entra o J, tá? Ao quadrado. Então, vai ser raiz quadrada de 25 mais 4. Eu vou ter ali, módulo de Z1 é igual a raiz de 29. Que aqui, né, matematicamente, geralmente a gente deixa a raiz quando não é exata, raiz mesmo e tal, mas quando a gente fala de circuitos, de eletrônica, de coisas práticas, em que a gente vai precisar, né, de um valor de tensão, de um valor de corrente, normalmente a gente faz a conta na calculadora mesmo e aproxima, vou usar duas casas depois da vírgula, dá mais ou menos 5,39. Então, usamos a notação decimal mesmo. Na matemática, a gente costuma deixar em fração, deixar em raiz, porque quando eu faço uma aproximação assim, eu tenho um erro. Então, para a gente ter o valor mais próximo possível. Só que, quando a gente fala de coisas práticas, circuitos, eletrônica, como eu disse, né, a gente
Na prática, a gente já tem um erro diferente aí da teoria dos cálculos que a gente faz, porque tem perdas que a gente não leva em conta e tal. Então, não tem nenhum problema a gente errar um pouquinho aqui. E a fase de Z1 é o arco tangente da parte real, da parte imaginária, perdão, dividido pela parte real. 2 dividido por 5 é o arco tangente, então, de 0,4, né? 0,4. Aí, como eu falei com vocês ontem, essa conta de arco tangente nós temos que fazer na calculadora, não tem jeito. Eu vou lá, arco tangente de 0,4 vai dar 21,8 graus. Pessoal, se vocês forem fazer isso em calculadora científica, cuidado com a unidade, tá? Se a calculadora estiver programada para estar em radianos, ele vai me dar a resposta em radianos. Se estiver programada para estar em graus, ele vai me dar a resposta em graus. Vamos tentar usar mais graus aqui, tá? É uma medida que a gente está mais acostumado. Fazendo a conversão agora, então vou até escrever aqui, ó, Z1 como sendo 5,39, que é o módulo, com fase 21,8 graus. Vamos agora fazer a conversão do Z2. Calcular o módulo dele, raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Isso vai dar raiz de 1 mais 9. Então, nós temos módulo de Z2 igual a raiz de 10. E se a gente fizer na calculadora, vai dar 3,16 aproximadamente. Fase de Z2 é o arco tangente da parte imaginária pela parte real. Então, arco tangente de 3 sobre 1 é arco tangente de 3, que vai dar 71,57 graus. Então, o número complexo Z2 pode ser escrito como módulo 3,16 com fase 71,57 graus. Agora vamos fazer a divisão. Deixa eu usar esse espaço aqui. Ó, Z1 dividido por Z2 é 5,39 com fase 21,8 graus, dividido por 3,16 com fase 71,57 graus. Que é igual, resulta, né? Aí o que a gente falou? Eu vou dividir os módulos, 5,39 dividido por 3,16. Estou fazendo passo a passo aqui, só para mostrar para vocês, tá? Se vocês estiverem fazendo, tiverem confiança, podem fazer direto. Então, 5,39 dividido por 3,16 vai dar 1,71 com fase 21,8 menos 71,57 menos 49,77 graus. Achei um ângulo negativo, uma fase negativa. Pode? Tá certo? Tá, ué. Tranquilo. Não tem problema nenhum, justamente, né? Um ângulo negativo, gente, ele só indica o quê? Que lá no plano de Argand-Gauss, né, que a gente viu, onde eu represento o número complexo, né? Esse ângulo aqui de menos 49 quer dizer que eu estou rotacionando no sentido horário. Então, um ângulo aí de 49,77 graus no sentido horário. Isso aí, muito bem. Vou pegar aqui. Tá. Não terminamos o exercício ainda, porque ele pede que a gente encontre na forma retangular. Então, vamos lá. Vamos calcular a parte real, então, desse resultado, que eu vou chamar aí de x. É o módulo cosseno do ângulo. Então, né? Calculando na calculadora, nós vamos tirar o cosseno de menos 49,77
vai dar 0,65, mais ou menos. Já multiplicando por 1,71, nós vamos encontrar aproximadamente 1,1. E a parte imaginária? Pega um módulo também, só que agora multiplica pelo seno da fase, seno do ângulo. Então, vou fazer aqui direto também, seno de menos 49,77 vezes 1,71. Vou encontrar uma parte imaginária aqui, inclusive, que é negativa, menos 1,31, mais ou menos. Então, o número complexo resultante de Z1 dividido por Z2 é, na forma retangular, 1,1 menos J 1,31. Alguma pergunta aqui? Pessoal, os demais exercícios aqui eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Só para comentar isso aqui com vocês, ó, tem alguns aqui que envolvem potência. Z2, Z1 ao quadrado, Z1 mais Z2 ao quadrado, Z1 dividido por Z2 ao quadrado, e eu não mostrei potência para vocês. Só como aqui está ao quadrado, é uma potenciação relativamente fácil da gente fazer, a gente considera, né, Z1 mais Z2 ao quadrado é Z1 mais Z2, que multiplica Z1 mais Z2 de novo. Né? Quando eu elevo ao quadrado, eu multiplicar o número por ele mesmo. Né? Assim como Z1 ao quadrado é Z1 vezes ele mesmo. Z1 sobre Z2 ao quadrado é Z1 dividido por Z2, que multiplica Z1 dividido por Z2. Então, vocês façam a divisão, depois multiplica o número por ele mesmo. Tá claro aqui? Ó, então, quando vocês forem me entregar, vocês vão me entregar todos, mas a gente fez o A, o B, o C e o E, tá? Mas aí vocês façam todos aí para poder entregar. Pessoal, escreva os seguintes números complexos na forma polar. Vamos lá. Eu queria aqui chamar a atenção do seguinte, eu vou fazer uns 3 aqui com você também, com vocês também. Mas tem alguns detalhes aqui para a gente chamar a atenção. Vou pegar um simples, né? Esse aqui, ó, 2 menos 2i. A gente está usando J, né? 2 menos J2. Bom, módulo. Raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária, que é menos 2 ao quadrado. Raiz quadrada de 4 mais menos ao quadrado é mais, fica positivo. 2 ao quadrado é 4. Raiz de 4 mais 4 é raiz de 8. Deixa a raiz de 8 mesmo, tá? Ganhar um pouquinho de tempo. Fase. Arco tangente. Não se esqueçam do sinal negativo da parte imaginária. Menos 2 dividido por 2. Ou seja, é o arco tangente de menos 1. Arco tangente de menos 1 é menos, esse valor conhecido já, menos 45 graus. Tá? Então, esse número complexo pode ser expresso como raiz de 8 com fase de menos 45 graus. Próximo. Isso aqui era a letra A, né? A letra B. I. Ou seja, né, um número complexo aqui é J só. Né? Pergunta, qual é a parte real desse número complexo? E qual é a parte imaginária dele? Talvez seria real zero. Parte real é zero, que não aparece aqui, né? Se não aparece é zero. E parte imaginária? 1. 1, né? Isso aqui é a mesma coisa de eu escrever 0 mais J vezes 1, né? 0 mais qualquer coisa é a própria coisa e J vezes 1 é o próprio J. Então, é isso aí. Perfeito, gente. Obrigado. Então, aqui, a gente teria que fazer o seguinte. Vamos lá. Módulo do número complexo, raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Aqui vai dar 0 ao quadrado é 0, anula. 1 ao quadrado é 1. Raiz de 1, que é 1. E a fase? Arco tangente
da parte imaginária dividido pela parte real. Opa, divisão por zero, tá? Não existe divisão por zero, um número, tá? Existe uma tendência desse valor por divisão por zero, mas aí vamos analisar de uma forma mais simples. Essa tendência a gente calcula lá no cálculo com um negócio que chama limite, uma ferramenta, né? Uma operação que chama limite. Mas aqui, ó, toda vez que a parte real for zero, eu vou ter um problema aqui com o arco tangente, mas que a gente consegue resolver se a gente olhar para aquele plano. Vamos representar esse número complexo aqui no plano. Ó, 0 para a parte real e 1 para a parte imaginária. Então, nosso número complexo está em cima do eixo dos imaginários. Qual o módulo dele? Né? A distância da origem de 0 aqui até 1 vertical é 1. Nós conseguimos calcular isso, aparece para a gente. E a fase e o ângulo? É esse ângulo aqui, ó. Qual é o valor desse ângulo aqui, pessoal? 90 graus. 90 graus, tá? Realmente, né, quando a gente faz tangente de 90, se vocês fizerem aí na calculadora, né, tangente de 90, ele vai dar um erro matemático, que não existe, né? Mas a tangente de 90, pela situação do círculo trigonométrico, para onde a gente vai para a tangente, lá ela tende a infinito. E a divisão de um número por um número muito pequeno, que tende a zero, também tende a infinito. Então, basicamente, né, a gente não faz essa conta dessa forma, mas a gente consegue identificar que a fase é de 90 graus. Se, pessoal, só para poder mostrar para vocês, caso fosse menos 1, por exemplo, a parte imaginária, o número complexo estaria aqui. Qual seria a fase nesse caso? 270 ou menos 90. 270 graus aqui ou menos 90. Normalmente, a gente expressa esses ângulos aqui de 0 até 180, cobrindo o lado positivo, ou de 0 até, ou de menos 180 até 0, cobrindo o lado negativo. Mas está certo também colocar 270, não tem problema nenhum. Só uma forma de representar que é mais comum. Isso aqui também é mais importante, mais na matemática, em circuitos não. Só aqui um extra, que não tem lá, se eu tiver um número complexo, que na verdade não é complexo, é puramente real, por exemplo, 3. Quando o número ele só tem parte real, né? A parte real dele é 3. A parte imaginária dele é 0. Quando ele só tem parte real ou quando ele só tem parte imaginária, o módulo é o próprio valor dessa parte que existe. Então, aqui, a parte imaginária dele só tinha parte imaginária, que era 1. É um número puramente imaginário que a gente fala, o módulo é 1. Aqui, parte real é 3, puramente real, né? Então, o módulo é 3 também. Só tomem cuidado com o seguinte. Daqui a pouco eu falo do cuidado. Espera aí. E a fase, gente? Também não preciso fazer conta. Ó, se o número é puramente real, positivo aqui, ó, 3, ele cai aqui no eixo dos números reais. Qual é o ângulo dele com o eixo dos números reais? Se ele está em cima do ângulo, é 0 graus. Agora, se for negativo, a gente tem que tomar um cuidado. Se Z for igual a menos J, por exemplo, parte real, 0. Parte imaginária, menos 1. Oh, errado aqui. Parte imaginária, menos 1. O módulo, pessoal, ele nunca é negativo, porque a gente eleva ao quadrado para pôr na raiz. Então, ele é uma medida também de tamanho, né, de distância, como eu mostrei para vocês ontem. Então, a parte imaginária é menos 1, mas o módulo é 1 positivo. E a fase, como a gente já viu, né, tá aqui embaixo, seria esse ângulo aqui de menos 90 graus. Temos que ter o mesmo cuidado se eu estiver falando do número complexo puramente real negativo, menos 3, por exemplo. A parte real dele é menos 3, é negativa. A parte imaginária nele é nula, 0. Só que se eu for olhar para o módulo dele, o módulo é sempre positivo, né? Joga lá na fórmula para você ver. Quando eu elevar menos 3 ao quadrado, vai dar 9. Quando eu tirar a raiz quadrada, vai dar 3, positivo. E a fase que vai indicar para a gente que ele é negativo. Por quê? Esse menos 3 estaria onde? Estaria aqui, ó. E agora eu vou ter um ângulo. É um ângulo de
180 graus. Ou menos 180 também, porque dá no mesmo, tá? Girar para a direita ou esquerda 180 dá na mesma, no horário ou no anti-horário, dá no mesmo ponto. Beleza, gente? Queria mostrar para vocês só mais um pulo do gato aqui que a gente tem. E para isso eu vou pegar um outro exercício aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, menos 5 mais J5. Letra E. O complexo Z é menos 5 mais J5. Pô, normal, né? Parte real, menos 5, parte imaginária, mais 5. Vamos fazer normalzinho aqui, ó. Módulo. Raiz quadrada de parte real, menos 5 ao quadrado, mais parte imaginária, 5 ao quadrado. Módulo, então, é raiz quadrada de 25 mais 25, raiz de 50, que dá um número lá. Aí, quando a gente for calcular a fase, nós vamos ter, ó, arco tangente de parte imaginária dividido pela parte real. 5 dividido por menos 5 é menos 1. Fica arco tangente de menos 1. O que acontece, pessoal? Se eu for lá na calculadora, né? Tudo bem que ali é um número que a gente nem precisa tanto. Se eu for lá na calculadora e calcular o arco tangente de menos 1, eu vou encontrar o quê? Menos 45 graus. Podem fazer e testar aí. Vocês vão encontrar esse valor de menos 45 graus. Mas vamos ver se é possível, né? Se é possível esse valor aqui, ó. Parte real, parte imaginária. Ó, um ângulo de menos 45 graus, esse número complexo teria que estar aqui, ó. Teria que estar aqui, no quarto quadrante, né? Menos 45 graus está entre 0 e menos 90, então ele teria que estar aqui. Se ele estivesse aqui, ele tem que ter uma parte real positiva e uma parte imaginária negativa. Não é o que acontece. O que acontece é que eu tenho uma parte real negativa e uma imaginária positiva. Então, ele tem que estar onde? Nessa região aqui, ó, do segundo quadrante, e não no quarto quadrante. Por que isso acontece? Matemática, tá? Porque a tangente, a função tangente, né? O domínio dela é definido de menos 180 até mais 180. Então, a calculadora nunca vai dar os ângulos que estejam aqui no segundo e no terceiro quadrante, que tem ângulos fora dessa faixa de menos 180, não, perdão, de menos 90 até mais 90. Então, a calculadora ela sempre vai me dar somente esses ângulos aqui, ó. Ela sempre vai me dar, vou fazer de laranja aqui, os ângulos nessa faixa aqui. Ah, professor, e aí, como é que eu faço se eu tenho um ângulo na outra faixa ali? Eu tenho que fazer um desconto, pessoal. Então, meu número complexo, na realidade, ele está aqui, ó. Deixa eu apagar esse risco que eu fiz aqui. Meu número complexo, na verdade, ele está aqui, ó. Menos 5 na parte real e mais 5 na parte imaginária. Ele está alinhado em uma reta com esse outro número complexo aqui. Então, ele me deu esse ângulo de 45 graus quando eu fiz na calculadora. O que eu vou fazer aqui para achar esse ângulo de cá? Eu vou vir aqui e vou somar 180 graus, né? Que eu caio aí na mesma reta, só que lá do outro lado. Então, na calculadora eu achei 45, mas o resultado, né? Eu pego esses menos 45 graus e tenho que somar ou subtrair, também dá certo, tá? 180 graus. E aí eu encontro o ângulo real, que é de 135 graus. Gravem. Somar ou subtrair 180 graus sempre que eu tiver
No terceiro, no segundo ou no terceiro quadrante, sempre que eu estiver nessa região. E o que essa região tem? Parte real negativa. Então, sempre que a parte real do número complexo for negativa, menor que zero, né? Negativa. Opa, saiu um M ali. Nós vamos ter que somar, tanto faz, somar ou subtrair 180 graus. Beleza? Tem uma função em algumas calculadoras que faz a conversão direto, tá? Você passa lá direto a parte real e a parte imaginária, ele converte direto e aí não precisa fazer isso, tá? Mas aí não sei se as calculadoras de vocês têm, não sei quais que vocês usam aí e tudo mais. Mas se tiver que fazer essa conta aí com um arco tangente, ele dá esse problema sempre que a parte real for negativa. E aí vocês têm que lembrar de fazer isso aqui. Beleza, gente? Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Ok, professor. Tá. Ó, eu vou pedir o seguinte. Eu achei que a gente ia andar mais rápido um pouquinho, por isso que eu pedi para vocês entregarem no dia 31 todas as 10 atividades, mas aí, na verdade, a gente só chegou aqui até a segunda atividade, né? Mas essa primeira parte é importante que a gente veja com calma mesmo. Vai ser a base para tudo que a gente vai estudar daqui para frente, para coisas que vocês vão estudar em outras disciplinas. Então, é importante que a gente tenha essa base bastante sólida. Então, o que eu vou fazer? Dia 31/10, vocês vão entregar para mim até esse exercício 2. E não mais todos os 10, tá? Os demais aí a gente faz junto, eu vou vendo o que é que eu vou pedir para vocês fazerem, o que eu não vou pedir para vocês fazerem, tá? Mas vamos deixar combinado, então, que até dia 31, que é domingo dessa semana, vocês entreguem para mim todo esse exercício 2 aqui resolvido. Esse segundo aqui, vocês vão ter um pouquinho de trabalho, mas eu quero que vocês pesquisem, tá? Para levar aqui a oitava, para levar a quarta, como é que vocês vão fazer isso? Deem uma pesquisada, qualquer coisa, se vocês conseguirem fazer isso aí com antecedência, me mandem as dúvidas aqui no Teams ou lá no WhatsApp, fiquem à vontade, tá? Beleza, gente? Combinado assim? Tudo certo? Beleza. Ok. Ok, gente. Muito obrigado, então. Deixa eu parar a gravação aqui. Obrigado pela